Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos entender o conceito de razão. Vamos ver como que ela pode também nos ajudar para algumas situações do cotidiano. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos começar mais uma aula, gênios. Hoje iremos falar sobre razão. Então, o que é uma razão? Uma razão é justamente a divisão entre grandezas. Ou seja, um número que dividido por outro vai dar, no caso, uma constante que nós podemos chamar aqui de k. Uma razão, ela pode indicar uma proporção entre grandezas. Como, por exemplo, o tamanho de adulto, nós podemos achar um adulto que tenha 180 centímetros de altura. E o tamanho de um boneco, como por exemplo um boneco de ação, pode ter 18 centímetros. Se nós formos fazer a razão entre essas duas grandezas, nós vamos ver que temos que fazer a divisão. Então botamos aqui 180, que seria a altura do adulto, dividido por 18. Aqui, essa proporção vai dar 10 sobre 1. No caso, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a altura do adulto é 10 vezes maior do que a altura do boneco. Nós poderíamos fazer o contrário. Poderíamos fazer 18 sobre 180. Também tiraríamos a razão aqui. Só que aqui nós encontraríamos 1 sobre 10, que quer dizer a mesma coisa, só que usando a lógica inversa. Ou seja, o tamanho do boneco está em 1 para 10 com relação ao tamanho do adulto. Então, para cada 10 centímetros que o adulto tem, o boneco tem 1, ou seja, ele é 10 vezes menor. Outros exemplos onde nós podemos ver razão usada de maneira bem eficiente é como, por exemplo, em mapas. Digamos que você quer fazer um mapa de uma área que ela é muito grande, mas você quer traduzir tudo isso dentro de um pedaço de papel pequeno. Então, o que você tem que fazer para que o seu mapa seja confiável? Você tem que pegar medidas da realidade e transformar isso em pequenas medidas para você conseguir comportar no seu mapa. Então, você vai ter que fazer uma proporção, vai ter que tirar a razão das medidas. Então, digamos que, por exemplo, a área que você quer determinar no seu mapa, ela tenha, por exemplo, 100.000 centímetros quadrados de área. Se a sua folha de papel tem apenas 100 centímetros quadrados de área, você pode tirar a razão e ver que a relação entre a área que você está mapeando e o tamanho da sua folha de papel tem que ser de 1000 para 1. Ou seja, para cada 1000 centímetros quadrados da realidade que você quer mapear, você precisa de 1 centímetro quadrado na sua folha para representar isso, mantendo a proporção do seu mapa. Podemos ver exemplos semelhantes na construção de maquetes, que também seguem uma determinada proporção a partir da razão entre o tamanho original e o tamanho do seu modelo. Podemos ver isso também em questões de velocidade, que nada mais é do que uma razão entre o quanto que você anda em relação ao tempo. Ou seja, é uma razão entre o tanto que você anda, que podemos chamar de ΔS, que delta é uma variação. Então, a variação do espaço, que seria o espaço que você locomove, dividido pelo tempo que isso levou, ou seja, a variação do tempo que levou para você executar esse movimento. Então, se você percorre uma distância de, digamos, 60 km no período de 1 hora, você está andando a 60 km por hora. Ou seja, isso já indica uma divisão, já indica uma razão, para que você consiga entender como que você está se mexendo em relação ao tempo. Então, nós podemos ver razão em vários exemplos da vida. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer também o conceito de proporção, que vem a partir da razão. Então não percam as próximas aulas, gênios. Nos vemos lá.